O Conselho Galáctico observou os humanos durante 3 anos antes de tomarem a sua decisão. Todas as espécies no Conselho concordaram numa coisa. Os humanos eram completa e totalmente loucos. O embaixador Veltruz do coletivo Zirani estava diante da grande câmara. Seu corpo era feito de uma pele clara que mudava de cor de acordo com seus sentimentos. Agora era uma cor roxa profunda. Isso significava que ele estava se sentindo muito superior aos outros. Atrás dele, uma tela gigante mostrava imagens e vídeos da Terra e de sua população. Deixe-me mostrar o que aprendemos sobre essas criaturas. Veltruz senta-se diante das centenas de representantes alienígenas sentados na câmara. Eles comem uma substância química chamada capsaicina. Este produto químico queima a boca e causa dor. Eles chamam isso de comer comida picante e fazem isso por diversão. Sons de choque e confusão encheram a sala. Os cráquios parecidos com insetos estalaram as mandíbulas em descrença. O Vex coberto de rochas grunhiu e balançou a cabeça. Há mais, continuou Veltruz. Eles saltam de aeronaves em perfeito funcionamento com apenas um pedaço de pano para retardar a queda. Eles escalam montanhas congeladas onde o ar é rarefeito demais para respirar. Eles mergulham nas profundezas do oceano, onde a pressão pode esmagar o metal. Por que qualquer espécie faria essas coisas? Perguntou um representante do Quetrani. Uma espécie de antebraço conhecida por sua natureza cuidadosa e lógica. Por que eles gostam disso? Disse Veltruz. Sua pele ficou com um tom alaranjado, o que significava que ele achava isso divertido. Eles chamam essas atividades de hobbies. A câmara explodiu em barulho. Diferentes espécies expressaram sua descrença de maneiras diferentes. Alguns fizeram sons de clique. Outros cantarolaram. Alguns simplesmente sentaram e ficaram em silêncio. Talvez o mais perturbador de tudo, disse Veltruz, erguendo os braços finos em busca de silêncio. Eles mantêm predadores em suas casas. Animais grandes com dentes e garras afiadas. Animais que poderiam facilmente matá-los. E eles chamam esses animais de estimação. Eles deixaram essas criaturas dormirem em suas camas. Isso não pode ser exato, disse um irritado membro do conselho. Nenhuma espécie poderia sobreviver com instintos de sobrevivência tão quebrados. E ainda assim eles sobreviveram. Eles se espalharam por todo o seu planeta. Eles alcançaram a Lua amarrando-se a explosões controladas. Eles agora estão alcançando as estrelas. Veltruz fez uma pausa. A questão perante este conselho é simples. Permitimos que essas criaturas insanas se juntem a nós? Longe da câmara do conselho, numa estação espacial chamada Nexus, uma nave humana preparava-se para atracar. A estação era o maior centro comercial da galáxia. Flutuava no limite do espaço humano, onde os territórios de muitas espécies se reuniam. O tenente-comandante Danny Price estava na doca de seu navio. O andarilho estelar. Ele era um homem alto, com cabelos castanhos que começavam a ficar grisalhos nas laterais. Ele estava na frota terrestre há 15 anos. E esta foi sua primeira missão para trazer humanos para a estação Nexus. Ouçam, Danny disse aos 12 tripulantes que estavam diante dele. Esta é a nossa primeira licença em terra em 8 meses. Eu sei que vocês estão todos animados. Mas lembre-se, somos a primeira tripulação da frota terrestre a visitar esta estação. O Conselho ainda está decidindo se quer humanos como membros. Tudo o que fizermos será observado e julgado. A suboficial Maria Santos ficou na frente do grupo. Ela era uma mulher forte, com cabelos escuros, presos em uma trança apertada. Seus braços estavam cruzados e ela tinha um pequeno sorriso no rosto. Então você estava dizendo que deveríamos nos comportar da melhor maneira, senhor? Maria perguntou. Estou dizendo, por favor, não comece nenhuma briga. Danny respondeu. Quando eu comecei uma briga? Você quer que eu os liste em ordem alfabética ou por data? O sorriso de Maria se alargou. Todos esses foram mal-entendidos. Atrás deles, um jovem mudava nervosamente de um pé para o outro. O alferes Kevin Park tinha apenas 23 anos. Esta foi sua primeira missão no espaço profundo,
e ele passou toda a viagem lendo sobre as diferentes espécies exóticas que poderiam encontrar. A maior parte do que ele leu não foi encorajador. Senhor, Kevin disse calmamente. Os briefings dizem que os alienígenas pensam que somos instáveis. Talvez devêssemos apenas ficar no navio? Danny se aproximou e colocou a mão no ombro de Kevin. Alferes, estamos presos nesta caixa de metal há 8 meses. A tripulação se reúne para esticar as pernas, respirar ar reciclado que outra pessoa reciclou para variar e talvez tomar uma bebida que não foi feita pela nossa impressora de alimentos. Mas, senhor, e se algo der errado? Então lidamos com isso como sempre fazemos. Danny sorriu de uma forma que pretendia ser tranquilizadora. Além disso, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Maria e vários outros tripulantes trocaram olhares. Na experiência deles, fazer essa pergunta foi uma péssima ideia. Os grampos de encaixe se conectaram com um barulho alto. A porta da câmara de descompressão se abriu e o cheiro da estação Nexus tomou conta deles. Era uma estranha mistura de diferentes atmosferas, alimentos e odores corporais de dezenas de espécies diferentes. Não é agradável, mas também não é terrível. Danny conduziu sua tripulação pela câmara de descompressão até a estação. O corredor principal era enorme, facilmente com 50 metros de largura e 30 metros de altura. Ele foi projetado para acomodar espécies de todos os tamanhos, desde os minúsculos selvagens, que não eram maiores que gatos domésticos, até o enorme Gorota, que tinha 4 metros de altura. Alienígenas de todas as formas e cores enchiam o corredor. Alguns andavam sobre 2 pernas como humanos. Outros moviam-se sobre 4, 6 ou 8 patas. Alguns flutuaram no ar. Alguns rolaram pelo chão. E todos eles, cada um deles, pararam para olhar os humanos ancorados no céu, puderam sentir seus olhos nele. Ele ouviu os sussurros, traduzidos pelo pequeno aparelho em seu ouvido. Esses são os loucos. Ouvi dizer que eles brigam entre si por entretenimento. Não olhe nos olhos deles. Eles podem atacar. Meu companheiro de criação disse que eles bebem veneno para se divertir. O rosto de Kevin ficou vermelho. Ele queria gritar com eles, dizer-lhes que os humanos não eram loucos. Mas Danny ordenou que eles se comportassem da melhor maneira possível. Então ele manteve a boca fechada e continuou andando. Maria se aproximou dele. Não deixe isso afetar você, ela disse calmamente. Eles têm medo do que não entendem. Como você pode estar tão calmo sobre isso? Por que ficar com raiva não os mudará de ideia? Somente nossas ações farão isso. Maria encolheu os ombros. Além disso, parte do que dizem é tecnicamente verdade. Bebemos veneno por diversão. Você já bebeu uísque? Apesar de tudo, Kevin riu. Foi uma pequena risada, mas ajudou. O grupo continuou pela estação, seguindo as placas que levavam ao bairro de entretenimento. Danny havia feito sua pesquisa. Havia um bar na Nexus Station chamado The Void's Edge. Era o local mais frequentado da estação, servindo bebidas para todas as espécies. Mais importante ainda, tinha uma seção só para humanos, onde serviam bebidas que não os matariam. Nenhum deles sabia que esse bar mudaria tudo. Nenhum deles sabia que dentro de algumas horas, a visão da galáxia sobre a humanidade começaria a mudar. E nenhum deles sabia que tudo começaria com uma bebida derramada e terminaria com algo que os alienígenas nunca poderiam ter previsto que os humanos seguiram em frente. Observado por centenas de olhos alienígenas, rumo a um destino que nenhum deles poderia ter imaginado. The Void's Edge era tudo que os briefings haviam prometido e muito mais. A barra ocupava um nível inteiro da estação Nexus. Luzes coloridas moviam-se pelo teto como ondas lentas. A música tocava em alto-falantes ocultos, embora fosse uma estranha mistura de sons que tentava agradar a todas as espécies ao mesmo tempo. O resultado foi algo que não agradou totalmente a ninguém, mas também não ofendeu ninguém. Danny conduziu sua equipe pela entrada principal. Um grande alienígena com 4 braços estava parado na porta. Este era Grix, o dono do bar. Ele era um Ketrani e sua espécie era conhecida por ser boa nos negócios.
Grix olhou para os humanos com os 4 olhos. Humanos, disse Grix. Sua voz era profunda e estrondosa. Eu preparei uma sessão para sua espécie. Siga as luzes azuis no chão. Suas bebidas não vão te matar lá. Obrigado, Dani disse educadamente. Não obrigado. Agradeça à seguradora. Eles me fizeram instalar equipamentos especiais depois que souberam que humanos poderiam visitar. Grix balançou a cabeça grande. Uma espécie que bebe solvente industrial por prazer. Loucura. A tripulação seguiu as luzes azuis até sua seção. Era um canto do bar perto de uma grande janela que dava para o espaço. Uma linda nebulosa roxa e rosa preencheu a vista. As estrelas brilhavam ao longe. Na verdade, foi muito bom. Eles encontraram lugares ao redor de diversas mesas que haviam sido unidas. Um servidor se aproximou deles. Era um alienígena magro com muitas articulações nos braços e nas pernas. Seus olhos brilhavam suavemente na penumbra. O servidor olhou para os humanos da mesma forma que alguém olharia para um animal perigoso que entrou em sua casa. O que posso trazer para você? O servidor perguntou. Sua voz tremeu ligeiramente. Maria se inclinou para a frente com um sorriso amigável. O que você recomenda? Os olhos do servidor se arregalaram. Não sei o que é seguro para sua espécie. Seus corpos são muito estranhos. Apenas traga-nos o que você tiver que não nos mate. Maria disse. Não somos exigentes. O servidor assentiu rapidamente e saiu correndo. Claramente feliz por colocar alguma distância entre ele e os humanos. Kevin olhou ao redor do bar. A cada poucos segundos ele pegava alienígenas olhando para eles. Eles desviariam o olhar rapidamente quando percebessem que ele estava olhando para trás. A toca eles começariam a olhar novamente momentos depois. Isso é desconfortável, Kevin murmurou. Dê um tempo, disse Dani. Somos novos aqui. Quando eles se acostumarem conosco, as coisas vão se acalmar. Mas as coisas não iriam se acalmar. Em uma mesa próxima, um grupo de Zorani observava os humanos com grande interesse. A pele clara deles mudava de cores diferentes enquanto conversavam baixinho entre si. O líder do grupo tinha a pele mais escura que os demais, sendo que muitos eram mais velhos e importantes. Depois de alguns minutos observando-os, Orani levantou-se e caminhou em direção às mesas humanas. Ele se movia suavemente, suas longas pernas carregando-o pelo chão com graça. Ele parou na frente de Dani e olhou para ele. Vocês são os humanos, ele disse. Não foi uma pergunta que Dani se levantou. Tenha cuidado para não fazer movimentos bruscos. Ele estendeu a mão, com a palma para cima, e o gesto de saudação que os humanos ouviram foi universal. Tenente Comandante Dani Price, disse Dani. Frota terrestre, prazer em conhecê-lo. O Zorani olhou para a mão de Dani como se fosse algo desagradável. Ele não aceitou. Em vez disso, ele fez um clique que o tradutor transformou em risada. Eu sou Veltruz, disse o Zorani. Eu represento o meu povo no Conselho Galáctico. Estudei sua espécie extensivamente. Sua pele ficou com um tom laranja, o que parecia significar que ele achou algo engraçado. Diga-me, humano, é verdade que sua espécie já se amarrou a foguetes explosivos apenas para alcançar sua própria lua? Sim, disse Dani, abaixando a mão. E nós conseguimos. Fascinante. E é verdade que seus soldados correm para prédios em chamas para salvar estranhos? Que seus profissionais de saúde tratam doenças mortais mesmo quando podem contraí-las? Chamamos essas pessoas de heróis. Veltruz fez o clique rir novamente. Nós os chamamos de defeituosos. A sua programação de autopreservação está claramente danificada. Ele se virou para olhar para seus companheiros na outra mesa. Todos estavam fazendo o mesmo som de clique. Rindo dos humanos, a mandíbula de Maria apertou, mas ela permaneceu sentada. As mãos de Kevin se fecharam em punhos debaixo da mesa. O resto da tripulação mexeu-se desconfortavelmente nos assentos. Toda a sua espécie é um quebra-cabeça, continuou Veltruz. Você é pequeno,
É fraco, não tem armas naturais, nem armadura, nem veneno. Com toda a lógica, você deveria ter sido comido por predadores há milhões de anos. E ainda assim, aqui está você, alcançando as estrelas. Ele se inclinou para mais perto de Dani. O conselho está tentando decidir se você é corajoso ou simplesmente estúpido demais para compreender o perigo. O sorriso de Dani não vacilou, mas seus olhos ficaram duros. Talvez entendamos o perigo melhor do que ninguém. Nós apenas escolhemos enfrentá-lo de qualquer forma. Escolha enfrentá-lo, Veltros repetiu lentamente. Sim, é isso que te deixa louco. Uma espécie normal foge do perigo. Uma espécie normal calcula as probabilidades e toma decisões inteligentes. Sua espécie vê uma ameaça e corre em direção a ela. Isso não é coragem. Isto é uma varia. Ou talvez, disse Dani, com a voz ainda calma. É o que nos torna sobreviventes. Enfrentamos predadores maiores e mais fortes que nós. Sobrevivemos às eras glaciais, às pragas e aos desastres. Ainda estamos aqui porque não desistimos. Nós não nos rendemos. Lutamos mesmo quando as probabilidades estão contra nós. O bar ficou quieto. Outros alienígenas estavam ouvindo agora. Observando a troca entre o humano e os Orani, a pele de Veltrus mudou para um roxo profundo novamente. Superior, divertido. Que primitivo, ele disse. Então ele se virou e voltou para sua mesa, pontilhando o barulho no bar, lentamente voltando ao normal. Mas algo mudou. Os humanos podiam sentir isso. Os olhares alienígenas eram diferentes agora. Não apenas curioso ou com medo. Havia outra coisa. Algo que parecia o início de um desafio em outra mesa do outro lado do bar. Um grupo de mineiros Vex observava os humanos com interesse. Os Vex eram criaturas grandes e pesadas. Seus corpos estavam cobertos por placas que pareciam rocha. Eles eram conhecidos em toda a galáxia por sua força e temperamento explosivo. O líder do grupo Vex, uma criatura enorme chamada Kron, conversava calmamente com seus trabalhadores. Os créditos estavam sendo trocados. Morcegos estavam sendo colocados. Os humanos são pequenos, disse um Vex. Eles quebrarão facilmente. Eles são macios, outro concordou. Sem armadura. Sem garras. Eles não são nada. Kron não disse nada. Ele apenas observou os humanos com seus olhos pequenos e profundos. Ele tinha ouvido histórias sobre esta espécie. Histórias que diziam que não sabiam foram parar. Histórias que diziam que eles continuaram lutando mesmo quando deveriam cair. Ele não acreditou nessas histórias. Nada tão pequeno e macio poderia ser verdadeiramente perigoso. Mas ele estava curioso para descobrir um ponto em um canto escuro do bar. Longe das luzes e do barulho, outro humano estava sentado sozinho. A tenente Nina Cole estava na estação Nexus há 3 meses. Ela estava disfarçada, coletando informações sobre uma quadrilha de contrabando que transportava armas ilegais pela estação que Dotonina tinha visto na Terra. Doca do navio da frota. Ela havia pensado em entrar em contato com a tripulação, mas sua missão vinha primeiro. Agora, observando a tensão aumentando no bar. Ela estava começando a pensar que o contato poderia acontecer, quer ela quisesse ou não. Ela tomou um gole de sua bebida. Um líquido verde que tinha gosto de grama e queimava como fogo e ficava observando. Seus instintos lhe diziam que algo ruim estava para acontecer. Após anos de trabalho de inteligência, ela aprendeu a confiar nesses instintos. Devoid continuou seu negócio normal. As bebidas foram servidas. Acordos foram feitos. Os alienígenas riram, discutiram e negociaram. Mas por baixo de tudo, a tensão estava aumentando. O humano sentou-se no canto deles, tentando aproveitar a licença em terra. Os Irani observou e sussurrou. Os Vex planejaram e dormiram em algum lugar da estação. Os agentes de segurança realizaram suas rondas normais. Sem saber que estavam a 12 minutos do maior incidente da história da estação Nexus. A noite ainda era uma criança. As bebidas ainda estavam fluindo. E a faísca que acenderia o fogo já estava caindo.
O problema começou com uma bebida derramada. Muitas vezes foi assim que os problemas começaram. Não importa em qual planeta você estivesse, um dos mineiros Vex se levantou da mesa. Ele era grande, mesmo para um Vex. Suas placas rochosas eram cinza escuras. E seus olhinhos já estavam desfocados de tanto beber. Ele estava tentando caminhar até o bar para pegar outra bebida, mas não estava andando em linha reta. Uma pequena criatura, um Frel que mal chegava aos joelhos do Vex, passava correndo com uma bandeja de bebidas. O Frel não viu o Vex. Os Vex não viram o Frel. Eles colidiram um com o outro. A bebida dos Vex, um líquido azul espesso que cheirava a combustível de motor, voou pelo ar. Ele caiu no chão e nas botas da pessoa mais próxima. Essa pessoa era Maria Santas de Maria olhou para as botas. Eles estavam cobertos pelo líquido azul pegajoso. Ela suspirou. Estas botas sobrevivem a 3 anos de serviço e dezenas de missões. Agora eles cheiravam a posto de combustível. Ei, ela disse ao Vex, com a voz calma. Observe por onde você está andando. O Vex se virou lentamente. Seus olhos focaram em Maria e algo mudou em sua expressão. Ele tinha visto um humano. Ele tinha visto uma chance. Você vai limpar isso. O Vex rugiu. Maria ergueu uma sobrancelha. Com licença? Eu disse que você vai limpar. Fique de joelhos e limpe minha bebida do chão. O bar ficou em silêncio. Isso foi diferente da zombaria anterior dos Irani. Este foi um desafio direto. Todos podiam sentir isso. Dani começou a se levantar, mas Maria ergueu a mão para impedi-lo. Acho que há um mal-entendido, disse Maria. Sua voz ainda estava calma, mas havia um tom agora. Você esbarrou naquele carinha. Você derramou sua própria bebida. Esse não é o meu problema. O Vex se inclinou, aproximando o rosto do de Maria. Ele tinha 3 vezes o tamanho dela e seus seios cheiravam a enxofre e álcool. Suas placas rochosas raspavam umas nas outras enquanto ele se movia. Humanos são fracos, disse o Vex lentamente, como se estivesse explicando algo para uma criança. Os humanos são suaves. Os humanos fazem o que as espécies mais fortes lhes dizem. É assim que a galáxia funciona. O comando forte. Os fracos obedecem. Ele apontou um dedo grosso em direção ao chão. Agora limpe. Maria olhou para o dedo. Ela olhou para o Vex. Ela olhou para o chão. Então ela sorriu, e não foi um sorriso amigável. Aqui está a questão dos humanos, ela disse. Não acreditamos nesse tipo de ordem natural. Acreditamos em defender a nós mesmos. Acreditamos em revidar. Ela se aproximou do Vex, embora ele se elevasse sobre ela. E realmente não gostamos que nos digam o que fazer. Ela deu um soco no estômago dele. Seu punho encontrou espaço entre 2 de suas placas rochosas, atingindo a carne macia por baixo. O Vex fez um som parecido com o de ar escapando de um balão e se dobrou. Ele não esperava isso. Ninguém esperava isso. O que você acabou de fazer? O Vex engasgou. Ponto de pressão, disse Maria. Você ficaria surpreso com o que pode aprender sobre corpos alienígenas ao ler os briefings da missão. Por um segundo, tudo ficou congelado. O bar estava em silêncio. Centenas de alienígenas olharam para a pequena mulher humana, que simplesmente deixaria um mineiro Vex sem fôlego. Então os amigos dos Vex atacaram. Eram 4, todos correndo em direção a Maria ao mesmo tempo. Gunny agarrou uma cadeira, balançou-a e bateu na lateral do primeiro. Kevin se jogou em outro, acertando na altura dos joelhos. O resto da tripulação humana se dispersou. Alguns mergulharam para se proteger. Outros pegaram tudo o que pudessem usar como armas. A luta havia começado. Maria se esquivou de um punho enorme e deu um soco que jogou a cabeça de um Vex para trás. Ela girou, chutou o outro na articulação do joelho e rolou para fora do caminho quando uma mesa caiu onde ela estava. Dani estava lutando contra 2 Vex ao mesmo tempo, usando uma perna quebrada da mesa como porrete.
Ele não era tão forte quanto eles, mas era mais rápido. Ele se esquivou de seus golpes pesados e acertou golpes rápidos em seus pontos fracos. Kevin acabou em cima de uma mesa, balançando uma luminária para quem se aproximasse. Seu treinamento não o preparou para isso, mas a pura adrenalina preencheu as lacunas. Ele atingiu um Vex no rosto e ele cambaleou para trás com um rugido. A briga se espalhou. Outras espécies foram atraídas, quisessem ou não. Um grupo de traidores Ketroni se viu no meio da luta quando um soco perdido atingiu um de seus 4 braços. Os grilos semelhantes a insetos juntaram-se simplesmente porque gostavam de violência. Até alguns Tirani se envolveram. Eles não eram lutadores por natureza, mas o caos estava atraindo todos. Velfre se viu escondido atrás de uma mesa virada, observando incrédulo enquanto os humanos se mantinham firmes. N contra espécies com o dobro do seu tamanho. Isso não é possível, ele murmurou. Sua pele estava alternando entre as cores rápido demais para ser lida. Seus ossos deveriam estar quebrando. Seus corpos deveriam estar falhando. Um de seus companheiros verificou o dispositivo de dados. É a adrenalina em seu sangue. Quando ficam com medo ou com raiva, seus corpos liberam uma substância química que os torna mais fortes e alivia a dor. Isso não é biologia, disse Velfres. Essa é uma droga de combate. Não, é exatamente isso que acontece quando os humanos são ameaçados. Do outro lado do bar, Nina Cole já tinha visto o suficiente. Seu disfarce já estava arruinado. Qualquer humano na estação seria suspeito depois disso. Ela poderia muito bem ajudar sua própria espécie. Ela se moveu através do caos como uma sombra. Um Vex estava prestes a quebrar uma garrafa na cabeça de Kevin. Nina tinha um conjunto de nervos na base do crânio e caiu como uma marionete com fios cortados. Kevin olhou para ela. Quem é você? Um amigo. Continue lutando. Ela se foi antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Desaparecendo no caos.grx, o dono do bar havia se escondido atrás de seu balcão reforçado. Ele apertava botões freneticamente, tentando chamar a segurança da estação. Mas a estação Nexus era enorme e a equipe de segurança mais próxima ficava a 12 minutos de distância. Muita coisa pode acontecer em 12 minutos. A luta continuou a crescer. O que começou como humanos versus Vex tornou-se um tumulto geral. Velhos rancores entre espécies surgiram. Novas brigas começaram sem motivo algum. A bela vista da nebulosa foi esquecida enquanto as cadeiras voavam e a mesa se despedaçava. Dot e Dani se viu. Costas com Maria. Ambos estavam respirando com dificuldade. Mas ambos estavam sorrindo. Ainda acha que a licença em terra foi uma boa ideia? Maria perguntou, esquivando-se de um golpe de um catranim. A melhor decisão que já tomei. Dani respondeu, bloqueando um soco de um Vex. Provavelmente teremos muitos problemas por isso. Ah, definitivamente. Corte marcial, no mínimo. Vale a pena? Dani pensou nisso por meio segundo. Absolutamente. Eles continuaram lutando. Os humanos continuaram lutando. Eles estavam em menor número e superados em quase todos os aspectos. Mas eles não desistiram. Eles não caíram. Eles continuavam se levantando toda vez que eram derrubados por Dot e lentamente. Muito lentamente, as outras espécies no bar começaram a notar. Isso não era normal. Não era assim que as espécies fracas se comportavam. Quando as espécies fracas eram atingidas, elas permaneciam no chão. Quando as espécies fracas estavam em menor número, elas se renderam. Mas os humanos continuaram lutando. Os Catrani observavam com confusão crescente. Os Catrani observavam com interesse crescente. Até mesmo os Vex, que deveriam ser os agressores, começaram a sentir algo que não esperavam sentir. Achei que a luta estava longe de terminar. A segurança ainda estava a poucos minutos de distância. Os corpos ainda voavam. Mas algo mudou. A primeira rachadura apareceu na visão da humanidade da galáxia. E a noite estava apenas começando. 7 minutos de briga, algo mudou.
Veltruz, o embaixador Churrani que havia zombado dos humanos com tanta confiança apenas uma hora atrás, encontrou-se preso. Ele tentou ficar fora da luta. Sua espécie era de pensadores, não de lutadores. Resolviam problemas com palavras e cálculos, não com os punhos. Mas a luta o encontrou de qualquer maneira. 3 mineiros irritados o encurralaram contra a parede. Eles estavam zangados e bêbados e não se importavam com o fato de ele ser embaixador. Eles só se importavam que ele estivesse no caminho deles. Por favor, disse Veltruz, sua pele ficando pálida de medo. Eu sou um diplomata. Eu tenho imunidade. Você não pode me prejudicar. O líder Vex riu. Foi um som feio. Você vê alguma segurança aqui? Você vê alguém que vai nos impedir? Ele estalou os nós dos dedos. Quando isso acabar, diremos que você caiu durante a luta. Acidentes aconteceram. Veltruz pressionou-se contra a parede. Seu povo tinha um pequeno computador implantado em seus cérebros que calculava probabilidades. Neste momento, aquele computador estava lhe dizendo que suas chances de sobreviver nos próximos 3 segundos eram muito baixas. Ele ia morrer. Ele sabia disso com certeza. Dodd. De Maria Sanutos apareceu. Ela surgiu do nada, acertando o primeiro Vex por trás. Seu ataque fez com que os dois colidissem com um pilar de suporte. O segundo Vex virou-se para ela, surpreso, e ela rolou sob seu aperto. Ela avançou rapidamente com um soco que jogou a cabeça dele para trás. O terceiro Vex arrancou seu braço. Sua mão enorme envolveu completamente seu bíceps. Ele era muito mais forte que ela. Ele poderia esmagar seus ossos com um aperto. Suave, disse o Vex. Fraca, Maria olhou para a mão dele. Então ela olhou para o rosto dele. Quer saber um segredo? Ela torceu o corpo de uma maneira que não deveria ter funcionado. De alguma forma, ela escapou de seu controle. Antes que ele pudesse reagir, ela bateu com o joelho em seu estômago. Quando ele se dobrou, ela agarrou sua cabeça e bateu no canto da mesa mais próxima. O Vex caiu e não se levantou. Velfris olhou para a mulher humana. Sua pele estava alternando entre cores. Ele nem tinha nomes para medo, confusão, outra coisa que ele não conseguia identificar. Você me salvou, ele disse. Por quê? Maria limpou o sangue do lábio. Parte era dela, de um golpe que ela havia levado antes e mal notou. Porque é isso que fazemos. Mas eu insultei você. Chamei sua espécie de defeituosa. Eu disse que você era primitivo e quebrado. Sim, eu lembro. Maria encolheu os ombros. Mas não guardamos rancor durante uma briga. São mais táticas. Você pode se desculpar mais tarde, se quiser. Neste momento, preciso garantir que ninguém morra. Velfris sentiu algo mudar dentro dele. Durante toda a sua vida ele acreditou que as espécies agiam em seu próprio interesse. Era assim que a galáxia funcionava. Você ajudou aqueles que poderiam ajudá-lo. Você ignorou aqueles que não puderam. A ideia de arriscar a vida para salvar alguém que o insultou não fazia sentido. Mas o humano tinha feito isso de qualquer maneira. Eu sou Velfris, ele disse. Embaixador secundário do coletivo Zirani. Acredito que tenho uma dívida com você. Maria Santos. Suboficial-chefe. E você pode pagar isso me ajudando a acabar com essa luta antes que alguém realmente morra. Velfris olhou ao redor do bar. A briga ainda estava forte. As mesas estavam quebradas. Os corpos estavam espalhados pelo chão. Alguns inconscientes. Alguns apenas recuperando o fôlego. Espécies diferentes lutavam contra espécies diferentes. E as razões foram esquecidas há muito tempo. Meu povo não é lutador. Velfris disse cuidadosamente. Somos pensadores. Observamos e calculamos. Então calcule como acabar com isso. Ele ficou quieto por um momento. Sua pele tremeluzia em tons de azul e verde enquanto seu cérebro resolvia o problema. Seu implante processou dados. Fiz simulações.
Resultados calculados. Os Vex, ele disse finalmente. Eles começaram isso. Eles seguem uma estrutura de pacote. Se você derrotar o líder deles, o resto irá parar de lutar. Ótimo. Quem é o líder? Velfris apontou para o outro lado do bar. Maria seguiu o dedo dele e sentiu seu estômago embrulhar. O maior Vex que ela já viu estava destruindo tudo em seu caminho. Ele tinha quase 2,5 metros de altura. Suas placas rochosas eram grossas e escuras e ficaram vermelhas com a fúria da batalha. Enquanto ela observava, ele pegou um Ketrani e jogou-o pela sala como se fosse um brinquedo. O nome dele é Kron, disse Velfris. Ele matou 37 seres em combate pessoal. Sua força é medida 4 vezes a média galáctica. Suas placas podem parar a maioria das armas. Ele nunca perdeu uma luta. Claro que não, murmurou Maria. Você não pode vencê-lo. A matemática é clara. Sua probabilidade de vitória é inferior a 2%. Maria olhou para Kron. Então ela olhou para o caos ao seu redor. Dani ainda estava lutando, mas estava diminuindo a velocidade. Kevin tinha um corte na testa que sangrava muito. O resto da tripulação estava espalhado, conseguindo se manter firme, mas por pouco. Alguém iria morrer se isso continuasse. Talvez um de seu pessoal. Talvez um alienígena. Isso não importava. Alguém morreria. Cubra-me, disse Maria. Eu te disse, meu povo não luta. Então improvise. Isso é o que fazemos. Ela se moveu antes que Velfris pudesse discutir. Ela se abaixou e se esquivou em meio ao caos, deslizando entre corpos e móveis quebrados. O bar havia se tornado um mais de violência, e ela navegou como se tivesse feito isso durante toda a sua vida. Ela alcançou Kron assim que terminou de lançar outro alienígena pelo ar. A criatura bateu em uma parede e deslizou, sem se mover. Ei, Maria gritou. Grande gay, precisamos conversar. Kron se virou lentamente. Seus pequenos olhos focaram nela, e algo parecido com diversão cruzou seu rosto rochoso. Outro humano. Você luta bem por uma espécie suave. Eu tenho assistido. Mas isso. Ele gesticulou para si mesmo com os 2 braços enormes. Isso você não pode lutar. Provavelmente não, admitiu Maria. Mas eu vou de qualquer maneira. Por quê? Esta luta não é da sua conta. Você poderia ir embora. Porque se eu não parar com isso, alguém vai morrer. Talvez um dos meus. Talvez um dos seus. Talvez apenas algum pobre alienígena que estava no lugar errado na hora errada. Maria levantou-se e ergueu os punhos. E não vou deixar isso acontecer. Kron olhou para ela. Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Então ele riu, um som profundo e estrondoso que sacudiu o chão. Insano, ele disse. Sua espécie é verdadeiramente insana. Seu prato mudou quando ele levantou os punhos. Mas respeito a coragem, mesmo a coragem tola. Venha, homenzinho. Mostre-me como é sua insanidade. Maria cobrou. Kron balançou o punho do tamanho da cabeça dela. Ela mergulhou para o lado, rolou e voltou correndo. Seu punho encontrou uma brecha entre os pratos dele, acertando com tudo o que tinha. Kron grunhiu, mas não diminuiu a velocidade. Seu backhand acertou seu ombro e a fez girar no ar. Ela bateu em uma mesa e caiu sobre ela. A dor explodiu por seu corpo. O braço dela pode estar deslocado. Talvez quebrado. Ela não sabia dizer. Fique abaixado, disse Kron. Ele quase parecia gentil. Você conquistou meu respeito. Não me faça acabar com você. Maria se levantou com o braço bom. Sangue escorria de um corte na testa. Cada parte de seu corpo gritava para ela parar. Desistir, simplesmente ficar no chão e deixar tudo acabar. Em vez disso, ela se levantou. Aqui está a questão dos humanos, ela disse. Sua voz áspera, mas firme. Nós não ficamos no chão. Não podemos. Não está em nosso código.
Ela atacou novamente. Ao redor deles, o bar ficou em silêncio. Todas as espécies pararam de lutar para observar. Eles nunca tinham visto nada assim. Uma criatura pequena, macia e quebrada. Recusando-se a aceitar a derrota contra um inimigo, ela não poderia vencer isso. Não fazia sentido que fosse uma loucura. E, no entanto, de alguma forma, foi também a coisa mais inspiradora que qualquer um deles já tinha visto. Maria sabia que não poderia vencer essa luta. A parte lógica de seu cérebro já havia feito as contas. Kron era maior, mais forte, mais fresco e coberto por uma armadura natural. Ela estava ferida, cansada e exausta. Mas Maria tinha algo que Kron não tinha. Ela tinha 10.000 anos de teimosia humana correndo em seu sangue. Seus ancestrais enfrentaram títulos dente de sabre com nada além de varas afiadas. Eles sobreviveram às eras glaciais, às pragas e às guerras. Eles continuaram quando todas as outras opções eram desistir e morrer. Ela não seria aquela que quebraria essa corrente. Ela desmaiou para a esquerda, foi para a direita e acertou 2 golpes rápidos no pescoço de Kron antes que seu braço a afastasse. Ela bateu em outra mesa, bateu nela e ficou de pé antes que os pedaços parassem de cair. A diversão de Kron estava desaparecendo. Por que você não vai desistir? Não está no meu vocabulário. Ela veio até ele novamente. E novamente. Cada vez que ele a derrubava, ela se levantava. Cada vez que ele a jogava do outro lado da sala, ela voltava para buscar mais. O sangue escorreu pelo seu rosto. Seu braço esquerdo pendia inútil ao lado do corpo. Ela estava correndo com nada além da fúria e da recusa em desistir. O bar ficou completamente silencioso agora. Todas as espécies, todos os seres, pararam para observar. Eles já tinham visto violência antes. Eles já tinham visto determinação antes. Mas isso era algo diferente, Dot. Isso foi assistir alguém rejeitar a realidade. Por si só, Dot Dani tentou abrir caminho no meio da multidão para ajudar, mas Nina Cole o segurou. Espere, ela sussurrou. Olha, ele olhou. E ele viu o que ela viu. Valtrus estava se movendo no meio da multidão, falando que rapidamente para outros Orani. Os traidores que Terani pararam de dormir e observavam com os olhos arregalados. Até mesmo insetos como Crix, que vivia para a violência, fizeram uma pausa. Seus olhos compostos estavam fixos na cena impossível à sua frente. Dot Maria caiu novamente. Desta vez, ela demorou mais para se levantar. Suas pernas tremiam. Seu braço bom mal conseguia suportar seu peso. Chega, disse Kron. Você provou seu ponto. Sua espécie é louca. Nós aceitamos isso. Maria cuspiu sangue no chão. Ainda não foi feito. Ela avançou, mas não em Kron. O alvo dela era a máquina de bebidas atrás dele. Era um dispositivo enorme que servia centenas de bebidas diferentes para espécies diferentes. Ela bateu no botão de emergência com o ombro, e o líquido jorrou por toda parte, incluindo o solvente industrial, que os humanos chamavam de uísque. Dot, o álcool espirrou no rosto de Kron, nos olhos, nas lacunas entre os pratos. Ele rugiu de dor, arranhando o rosto enquanto o líquido queimava suas membranas sensíveis. Maria agarrou uma perna quebrada do chão. Era afiado e pesado. Ela acertou o espaço atrás do joelho de Kron com toda a força que lhe restava. O líder Vex caiu. Ele não foi derrotado. Na verdade, em poucos segundos ele se recuperaria e ela não teria mais nada com que lutar. Mas naquele momento ele caiu. E ela estava de pé sobre ele. Renda-se, ela disse. Dot Kron olhou para ela do chão. Sua expressão era impossível de ler. Suas placas rochosas mudaram de vermelho batalha para algo mais suave. Você é louco, ele disse. Verdadeiramente insano. Sim. Sua espécie deveria ter morrido há milhões de anos. Provavelmente. Você não pode vencer contra mim. A matemática não permite isso. Não somos muito bons em matemática. Kron ficou em silêncio por um longo momento. O bar estava em silêncio.
A galáxia inteira parecia estar prendendo a respiração. Então Kron riu. Foi diferente de antes. Mais quente. Quase amigável. Eu me rendo, ele anunciou em voz alta. Este humano me superou. Que nenhum Vex continue esta luta. As mitras vexatórias restantes recuaram imediatamente. Seu líder havia falado. A luta acabou. As pernas de Maria finalmente cederam. Dani a pegou antes que ela caísse no chão. Essa foi a coisa mais insana que eu já vi. Ele disse. Cale-se. Maria murmurou. Eu preciso de um médico. A segurança da estação finalmente chegou, inundando o bar com armas em punho. Mas não havia mais nada para lutar. A briga havia terminado. Espécies diferentes ajudavam-se umas às outras do chão. Inimigos de minutos atrás agora verificavam se estavam bem uns aos outros. Algo havia mudado. Todos podiam sentir isso. Velfry se aproximou de Dani e de Maria, quase inconsciente. Sua pele tinha adquirido um tom azul profundo e brilhante. Era uma cor que significava algo importante na cultura Zoranin. Embora Dani não soubesse o que. O que ela fez, disse Velfry lentamente, mudou as coisas. Mudou o quê? Tudo. A maneira como vemos sua espécie. A maneira como nos vemos. Ele olhou ao redor, para o bar destruído, para os grupos mistos de alienígenas que agora conversavam em vez de lutar. Chamamos você de primitivo porque você luta. Mas nós corremos. Nós nos escondemos. Calculamos as probabilidades e evitamos batalhas que não podemos vencer. Achávamos que isso era sabedoria. Talvez seja covardia. Um traidor que Trani próximo falou. Tenho observado humanos há anos. Eu nunca os entendi até esta noite. Eles não brigam porque gostam de violência. Eles lutam porque se recusam a aceitar a derrota. Há uma diferença. Outras vozes juntaram-se a nós. Espécies que se tinham evitado durante séculos falavam agora. Comparando notas, compartilhando o que viram. A briga havia quebrado alguma coisa. Paredes que resistiram por gerações estavam começando a desmoronar. Crack, aquele Kron mancou até onde Dani estava segurando Maria. O enorme Vex olhou para a mulher humana que o colocou de joelhos. Você conquistou o respeito do Vex, ele disse formalmente. A partir de hoje, você é Kronkin. Minha irmã em batalha. Maria conseguiu abrir um olho. Isso traz benefícios? Significa que qualquer vexame que te prejudica responde RS para mim. Bom o suficiente. A equipe médica chegou e colocou Maria em uma maca. Enquanto a carregavam em direção à saída, alienígenas de todas as espécies a observaram partir. Não com medo, desprezo ou diversão. Com respeito, Dot Dani se viu diante de uma sala. Cheio de seres que agora olhavam para ele de forma diferente. A zombaria desapareceu. As piadas sobre humanos insanos haviam parado. Isso muda as coisas, disse Valtris novamente. O conselho ouvirá sobre esta noite. Sobre como os humanos lutam não pela conquista ou pela glória, mas uns pelos outros. Então, estranhos. Mesmo para aqueles que os insultaram, sua pele azul pulsava com luz. Estávamos errados sobre sua espécie. Não somos heróis, disse Dani. Somos apenas nós. Vemos alguém em apuros. Nós ajudamos. Somos derrubados. Nós nos levantamos. Não é complicado. Não, Valtris concordou. Não é complicado. E talvez seja isso que o torne especial. A limpeza da borda do vazio levou 3 dias. Os custos foram divididos entre todas as espécies participantes. Mas algo mais valioso do que créditos foi trocado em Night Dot Stories, espalhado pela Nexus Station e depois por toda a galáxia. Histórias de humanos que lutaram não porque eram violentos, mas porque se importavam. Histórias de espécies que se autodenominavam loucas porque se recusavam a desistir. Histórias de uma mulher chamada Maria Santos, que enfrentou um guerreiro com o dobro do seu tamanho para salvar alienígenas, que riu de seu dote 6 meses depois.
A Terra foi concedida como membro pleno do Conselho Galáctico. A votação foi unânime, e num bar reconstruído de raiz nasceu uma nova tradição. Todos os anos, no aniversário da Grande Briga, humanos e alienígenas se reuniam na borda do vazio. Eles beberam juntos. Eles riram juntos. Eles contaram histórias sobre a noite em que tudo mudou. Acima do bar, Grix havia pendurado uma placa. Mostrava um punho humano erguido em desafio. Com palavras escritas abaixo em uma centena de idiomas diferentes, dizia na placa. Aqui, a humanidade provou que insanidade e coragem às vezes são a mesma coisa. E no canto, numa mesa reservada aos heróis, uma placa trazia o nome da mulher que deu início a tudo, Maria Santos. Humana, irmã dos Vex, salvadora dos diplomatas. O ser mais gloriosamente insano que a galáxia já conheceu. Ela ainda visitava o bar sempre que seu navio passava pela estação Nexus. Ela ainda bebia uísque tecnicamente classificado como solvente industrial. Ela ainda entrava em brigas ocasionais, embora hoje em dia mais alienígenas quisessem lutar ao lado dela do que contra ela. E sempre que alguém lhe perguntava por que ela tinha feito isso, por que ela havia arriscado tudo por alienígenas que zombavam dela, ela sempre dava a mesma resposta. Porque é isso que os humanos fazem. Nós nos levantamos, lutamos e nunca desistimos. Então ela erguia a taça e 100 vozes de uma dúzia de espécies diferentes se juntavam a ela num brinde à humanidade. A espécie bela, impossível e gloriosamente insana que ensinou à galáxia o que realmente significava coragem.